Olá, como você está? Estamos aqui finalizando, para a honra e glória do Senhor, o nosso propósito florescer. Estamos no 40º, sim, 40 dias consecutivos de gravações e também de propósito florescer. Propósito esse que está sendo de cura, renovo e transformação, para que nesse novo ano que se inicia, que é 2025, venhamos realmente iniciar o ano com o pé direito, rompendo e declarando que essa nova estação de florescer, ela é real em nossa vida. Propósito esse baseado no Devocional Florescer, um fruto qual o Senhor me deu no ano de 2024 e que não somente serviu como uma ferramenta de cura na minha vida, como também na vida de várias outras pessoas que não somente o leram, mas também participaram do propósito e também do processo de escrita do devocional. Se você gosta de temáticas como essa, fique à vontade desde já para curtir esse vídeo, também se inscrever aqui no canal e, sem mais delongas, vamos para a temática de hoje. E a temática de hoje, aqui na página 169, é se perdoe. Se perdoe pelo que você não tinha o controle de mudar. Se perdoe por não estar lá para impedir. Se perdoe por se culpar todos os dias. O auto-perdão é algo poderoso, não só no mundo espiritual, mas físico. Para perdoar o próximo, você deve perdoar primeiramente a si mesmo. O que te impede de liberar perdão a você? A falta de perdão traz doenças, males, danos. Satanás vem e nos acusa todos os dias e, ao dar ouvidos a ele, tiramos a vida de nós mesmos, quando decidimos nos punir por algo que não temos como mudar. Solte as amarras da culpa hoje. Você não merece e não nasceu para viver assim. E a questão do auto-perdão é algo tão profundo que, quando pensamos em perdoar o próximo, de certa forma dói, mas a gente sabe que é preciso. Mas e o auto-perdão? E aquela culpa, aquele remorso, aquele ressentimento ao qual carregamos por nós mesmos e pensamos que a culpa é nossa a tal ponto de a gente não conseguir se libertar ou até mesmo se perdoar. Existem pessoas que sofrem diversas sequelas, não somente emocionais, como também em diversas outras áreas da vida, quando se trata da pessoa mesmo se culpar. Um exemplo disso é pessoas que passaram por diversas dores, diversos traumas ao longo da infância ou adolescência, chega na vida adulta, ela se coloca em circunstâncias, se coloca em certas situações aos quais ela acredita que é aquilo que ela merece. Não, vou me relacionar com esse tipo de homem porque é esse homem que eu mereço. Eu não mereço um homem além disso, porque eu sou culpada. E a pessoa que ela é culpada, uma vez que ela se sente culpada, ela não se sente merecedora de ser feliz. Então ela se auto-sabota nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos também de amizade, de negócios. É uma pessoa também que se culpa e não consegue crescer e até mesmo se conectar na sua vida espiritual com Deus. E uma vez que ela se sente culpada, ela não consegue progredir e ela não consegue crescer em nada. Porque a pessoa que ela é culpada, o que ela merece? Ela merece uma sentença. E mesmo que ela não receba uma sentença aqui na terra, ela mesma coloca uma sentença sobre a vida dela. E de uma forma inconsciente ela faz isso, ao qual ela não se sente merecedora de se perdoar. Não, Rebeca, o que eu fiz, você não imagina o que eu fiz. O que eu fiz é imperdoável, o que eu fiz não tem como eu deixar para trás. E a palavra do Senhor diz que uma vez que nós pedimos perdão pelos nossos pecados, o nosso Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos limpar e nos salvar. Então, se o próprio Deus, uma vez que a gente entrega a nossa vida a Ele e nós confessamos os nossos pecados, eles são perdoados e são jogados no mar do esquecimento, quem somos nós ainda para continuarmos nos culpando por algo que de verdade não tínhamos o controle e muitas das vezes nem culpa sobre aquilo? Quem somos nós para continuarmos presos a algo que o próprio Deus já deu o decreto de liberdade, já deu a sentença que é o quê? É vida. Ei, você é livre, você não é culpado, você é inocente. Deus, ele veio para poder literalmente nos libertar de tudo isso. Mas ele veio para nos curar e nos libertar. Mas o nosso Deus, mais uma vez lembrando, assim como eu já disse em outros vídeos, ele não é invasivo. Teve um dia desses que assistindo um trecho, não me lembro se foi de um filme ou de uma série, assistindo e a pessoa o tempo todo ali naquela cena, ela estava culpando alguém. Isso aconteceu porque fulano permitiu,
porque fulano estava lá e não fez algo diferente. E eu vendo aquela cena, eu fiquei observando, e aí até que veio, né, a outra personagem falando com a personagem principal, e ela falou: fulana, não é mais hora de você tentar achar culpado por essa situação. Na verdade, você não precisa nem perdoar a pessoa. Quem você precisa perdoar é a si mesmo. E foi um momento muito forte ali assistindo. E para você ver, né? Dependendo do que a gente filtra para assistir, até o que a gente assiste também. Deus, ele fala conosco. Eu falei: Deus, é sobre isso. É sobre isso. Quantas vezes esse ano de 2024 eu me culpei de diversas formas. Ou culpei pessoas ou circunstâncias, sendo que, na verdade, o primeiro perdão que eu devia fazer e devia liberar era, na verdade, para mim mesmo. Né? Quantas das vezes eu já entrei no quarto, eu já na igreja, em tantos outros lugares, eu já chorei, já me culpando. Né? Falando: Deus, a culpa realmente foi minha. E um dos exemplos maiores disso foi o testemunho que também tem sido gerado em mim. Me lembro que eu fiz uma oração há uns meses atrás, logo depois de tudo ter acontecido ali naquele dia 31 de janeiro de 2024, que foi quando a minha filha Débora, a gente entregou ela para o Senhor e a vontade do Senhor prevaleceu. Me lembro que uns dias depois, uns meses depois, a minha oração com Deus foi, eu falei: Deus, se realmente foi culpa minha, a minha filha ter se acidentado, a minha filha, ela não está mais aqui, então o Senhor não vai permitir eu ser mãe de novo. Mas se o Senhor permitir eu gerar mais uma vez, eu ser mãe mais uma vez, é porque realmente a culpa não é minha. E de verdade, Deus, se o Senhor não quiser me permitir ser mãe de novo, eu vou aceitar a sua vontade, porque é a sua vontade, é o seu decreto sobre a minha vida. O Senhor me confiou uma vida, o Senhor me confiou uma herança e eu não soube cuidar. Assim, até então eu me sentia desse modo. E eu me lembro que eu fiz essa oração, acho que foi ali na época de junho para julho. Na época eu fiz um seminário de cura e libertação, e aí aconteceu todo o processo. Na época eu usava um anticoncepcional Implanon, e o meu corpo começou a rejeitar ele. Enfim, fiz uma cirurgia de emergência, fiz a retirada dele, que ele estava quase entrando, né, uma artéria minha. E exatamente um mês depois de todo esse processo, final de julho, passou agosto, início de setembro, eu já estava gestante, eu já estava grávida da Elisa. E o que eu quero te dizer, não estava, né? Ainda estamos aqui já no 5º mês de gestação. Então o que eu quero te dizer, algo que no secreto eu orei para o Senhor, algo que nem meu esposo sabia, nem meus pais sabiam, né? Até porque dependendo de como nós estamos feridas, a gente não quer se abrir para as pessoas e a gente tem medo. Eu me lembro que por um bom tempo eu fiquei com medo de revelar os meus sonhos para as pessoas, revelar o que eu acreditava ou o que eu não acreditava para as pessoas, porque de verdade eu já estava cansada de julgamentos. E depois de tudo o que me aconteceu, eu fiquei com muito medo de me abrir em relação a um sonho de talvez ser ou não ser mãe um dia, porque eu sabia que isso não cabia a mim. Né? Assim como a pastora Tânia Teresa fala, o casal, ele faz sexo, mas quem dá a vida é somente o Senhor. Então, se Ele quis soprar mais uma vez uma vida em meu ventre, é como se Ele estivesse falando para mim: Rebeca, você não tem culpa. Você não tem culpa. A minha vontade, ela está acima de tudo. E isso tem que te bastar. Escreva uma carta de perdão para você mesmo hoje. Nessa carta, escreva tudo aquilo que você se acusou de ter acontecido lá atrás, ou se acusa de ainda estar acontecendo. Ao terminar de escrever, coloque a música que está no QR Code Liberta-me. Entregue a carta ao Senhor. Se possível, queime-a. Jogue as cinzas fora e não a veja mais. Ore declarando esse ato de perdão a si mesmo. Viva o dia de hoje decidida a se perdoar. Se você nasceu para ser livre, amém? Você nasceu para ser livre. E esse ato profético, né? Eu não digo que é somente um ato um ato simples, é algo comum, não é? Tudo aquilo que a gente faz no mundo espiritual, ele tem muito poder. Gente, eu me lembro, eu escrevi essa carta, né, porque eu me culpava bastante, e eu literalmente, ao final de escrever, eu me culpei, eu me julguei ali naquela carta, eu a rasguei, eu queimei os restos de todas aquelas cartas rasgadas, eu entreguei ao Senhor, joguei as cinzas fora, e eu digo que daquele momento em diante, aquela culpa, aquele peso que eu carregava comigo, ele realmente foi lançado no mar do esquecimento. Faça isso hoje. Você nasceu para ser livre, amém?
E a leitura bíblica do dia de hoje se baseia em Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao 35, e também João 8:36, o qual nos diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, verdadeiramente sereis livres. E a música para ouvir durante a reflexão é Liberta-me, da Fernanda Brum. Inclusive, você que está com o seu devocional em mãos pode ouvir esse louvor apontando aqui para o QR Code antes, durante ou depois do seu momento do devocional. É um louvor muito profundo, muito profético. Fique à vontade para poder fazer esse ato, né, de rasgar a carta de autoacusação e também de liberar perdão para si mesmo, né? Rasgue, queime. Se possível, faça isso no momento desse louvor. É um momento muito forte, muito profético. E fique à vontade também para escrever a respeito dessa culpa e até mesmo desse perdão, que para você tem sido praticamente impossível liberar para você mesmo. E a frase-chave do texto qual eu tirei de hoje é: solte as amarras da culpa hoje. Você não merece e não nasceu para viver assim. Você nasceu para ser livre. Amém? Você nasceu para ser livre e viver uma vida livre e livre em abundância, assim como já diz João 10:10. E assim como está sendo os demais vídeos, hoje não poderia ser diferente. Vamos encerrar com uma oração. E se você crê fielmente que você deve e merece passar por esse processo de auto-perdão e realmente viver livre, ore comigo nesse momento, amém? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais um dia, obrigada por mais um momento de estarmos aqui. Deus, nesse momento eu te peço, vá nos libertando agora. Vá, Senhor, nos ajudando mais e mais. Vá primeiramente trazendo, Senhor, a consciência. O Senhor já usou, Senhor, a palavra para nos trazer a consciência de que sim, precisamos de libertação. Precisamos nos perdoar. Precisamos parar de nos culpar por algo que não tínhamos o controle. Por algo, Senhor, que achávamos que podíamos mudar. Mas, na verdade, a sua vontade, ela está acima de tudo isso. Deus, nesse momento agora, vá nos ajudando a nos perdoar mais e mais. Nós viemos nos perdoar por todo o pecado, por toda afronta, por toda acusação, por toda ação, por tudo aquilo que nós não tínhamos o controle de mudar. E que a libertação venha vir juntamente e que nós venhamos mais e mais sermos curadas, porque não tem como passarmos pelo processo do florescer e até mesmo da cura sem nos perdoarmos. Não tem como. É impossível. Então Deus vai nos ajudando mais e mais para que nós venhamos nos perdoar, para que assim a cura, o renovo e a transformação nos alcance mais e mais. Nós venhamos mais e mais te buscar acima de tudo. E assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Rebeca, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Ou então eu não me sinto pronta ainda para fazer isso. Ei, de verdade, eu tenho fé por mim e por você. E eu estou sentindo tanta presença de Deus gravando esse vídeo aqui com você. E eu sei, eu creio que nesse momento Deus está te resgatando, Deus está te salvando. Ei, Deus não te trouxe para esse vídeo à toa. Deus não te trouxe para esse propósito, para essa palavra que está sendo direcionada aqui à toa. Você nasceu para ser livre, mas decida se perdoar. Rebeca, eu não sinto, eu não tenho vontade de me perdoar. De verdade, a gente nunca vai ter vontade, nem de nos perdoarmos e nem de perdoarmos alguém. Mas é necessária uma decisão. E uma vez que você se decide e se compromete com isso, a cura nos alcança e também acontece. Amém? E se você ainda não adquiriu o seu devocional, fica à vontade para adquirir aqui pelo link. Entrega com frete grátis para todo o Brasil. E se você também quiser pedir diretamente comigo, fica à vontade para comentar no vídeo aqui abaixo. Ou então me chamar no direct nas redes sociais. Já me siga por lá também. Todos os dias tem conteúdos relacionados à cura, renovo e transformação também, assim como o meu trabalho, família, vida pessoal, tudo junto, misturado. E eu agradeço de coração mesmo a todos que participaram do início ao fim desse propósito comigo. Rebeca, não deu para participar de todos os dias, não tem problema. Rebeca, é a primeira vez que estou assistindo esse vídeo. Ei, Deus te trouxe nesse lugar. Amo muito a sua vida, que Deus abençoe mais e mais a sua casa, a sua família, a sua vida. Esse novo ano agora que vai se iniciar, que é 2025. Deus abençoe 2025, 2026, 2027, todos os anos que Ele nos permitir viver nessa terra. Que a presença dEle venha estar em primeiro lugar em nossas vidas, pois a cura sempre iremos buscar. O processo é algo que sempre será necessário vivermos, mas acredite, viver sozinho é uma coisa. Viver com Deus é algo totalmente diferente. Caminhe com Deus, caminhe de mãos dadas com Ele. E fique à vontade para me acompanhar sempre por aqui. Porque mesmo que
Todos os vídeos do propósito têm acabado, hoje é o último dia, mas vídeos relacionados a essas temáticas vão continuar acontecendo por aqui, pois é o que eu tenho vivido. E tudo aquilo que a gente vive, que tem nos feito crescer, não tem como guardar só pra gente, amém? Um grande beijo, Deus abençoe, para a honra e glória do Senhor, propósito, florescer, entregue, amém? Deus abençoe, tchau, tchau!